Questão 35. No triângulo ABC abaixo, o lado BC mede 6,5 e o ângulo ABC é obtuso, com cosseno de alfa igual a 5 sobre 13 negativo. Letra A. Copie esse triângulo em seu caderno e desenhe a altura relativa ao lado AB. Letra B. Calcule a medida H da altura que você desenhou no item A. Vamos separar o que a gente tem. A gente tem a medida do lado BC, que é 6,5. Eu tenho o cosseno desse ângulo alfa, tá? E a gente está precisando da altura relativa ao lado AB. Então, vamos desenhar essa altura aí, tá? Então, vamos analisar esse triângulo aqui. Ele quer a altura. A altura tem que formar 90 graus. E aqui é relativo ao lado AB. Então, eu vou prolongar o lado AB e vou traçar a altura, formando 90 graus. Então, é isso que a gente quer saber. Essa é a altura, tá? Então, item A respondido. Esse é o desenho da altura relativa ao lado AB. E agora, ele te pergunta na letra B qual é a medida de H. Agora, vamos prestar atenção, gente, nesse triângulo aqui. Observa que você tem um ângulo obtuso aqui, de medida alfa. Se desse lado vale alfa, o que eu posso dizer sobre esse ângulo aqui de dentro? Lembra que eu expliquei em algum vídeo aí sobre generalizações da circunferência trigonométrica, né? Que se eu tenho aqui um ângulo obtuso que vale 180, se o de um lado é alfa, automático que do outro lado vai valer 180 menos alfa, ok? Todo ele vale 180 graus, então só esse pedaço vale 180 menos alfa. Então, aqui dentro tem que valer 180 menos alfa. Agora, observa esse triângulo que ficou. Eu tenho um triângulo retângulo. Eu vou colocar o ponto O aqui, retângulo em O, tá? Vamos avaliar o que a gente tem desse triângulo. Eu tenho um lado BC, que foi dado na questão que vale 6,5. Eu estou precisando da altura e tenho esse ângulo de 180 menos alfa, tá? Então, em relação a 180 menos alfa, o H é cateto oposto. Em relação ao ângulo de 90, 6,5 é a hipotenusa. Qual é a relação que te entrega o valor de cateto oposto e hipotenusa juntos? É o valor do seno. Então, a gente vai ter que ir atrás do seno de 180 menos alfa, ok? Então, vamos esquematizar para ver o que a gente precisa. Desse triângulo, então, vai ficar assim. Seno de 180 menos alfa é igual ao cateto oposto, que é H, dividido pela hipotenusa, que é 6,5. O que você já sabe sobre seno de 180 menos alfa? Isso já é conhecido de vocês, lá do ciclo trigonométrico. Isso aqui, gente, é um ângulo que está em qual quadrante? No segundo quadrante. E se o ângulo está lá no segundo quadrante, eu posso dizer que ele é a mesma coisa que o quê? Um ângulo do segundo quadrante, 180 menos alfa, vai ser a mesma coisa que seno de alfa. Então, seno de alfa é igual a H sobre 6,5. Mas nós sabemos que a questão não te deu o seno de alfa. A gente não tem essa informação do seno de alfa. Mas nós temos a informação, pessoal, do cosseno, ó. O cosseno foi dado. Se o cosseno foi dado, o que a gente vai fazer aí? Vai encontrar o valor do seno pela relação fundamental, ok? Então, vai ficar assim. Usando a relação fundamental, eu sei que seno quadrado de alfa é 1 menos cosseno quadrado de alfa. Seno quadrado de alfa é igual a 1 menos cosseno, que é 5 sobre 13 negativo ao quadrado. Seno quadrado de alfa é igual a 1 menos 5 vezes 5 é 25, 13 vezes 13 é 169. Esse menos vai ficar positivo. Vou colocar aqui para que ninguém esqueça, mas quem já entendeu, vai direto. Então, eu tenho 1 menos 25 sobre 169. Então, ficou seno
quadrado de alfa é igual. Tirando MMC de tudo, 169. 169 dividido por 1, 169. Vezes 1, 169. 169 por 169 é 1. Vezes 25, 25. Então, seno quadrado de alfa é igual a 144 sobre 169. Tirando a raiz, então, eu tenho 12 sobre 13, que é o seno que a gente está precisando, tá? Então, aí pode bater aquela dúvida. Ah, mas esse seno é positivo ou negativo? Vamos pensar, pessoal, voltando para a nossa figura. Esse ângulo alfa, que é o seno que a gente encontrou, ele é obtuso, certo? Não tem como, num triângulo, a gente ter mais do que 180 graus. Então, esse alfa, ele representa aí um ângulo lá do segundo quadrante. E o seno no segundo quadrante é positivo ou negativo? Positivo. Então, vem e coloco o sinal de mais aqui. E agora eu vou voltar para essa parte inicial aqui, ó, que o seno estava faltando, esse seno aqui. Agora, como a gente já sabe, ficou 12 sobre 13 é igual a H sobre 6,5. H é igual a 12 vezes 6,5 dividido por 13. Fazendo as contas, vocês vão encontrar o valor de 6. No caso, 6 centímetros. Tranquilo? É isso. Resolva em R a equação na variável x. X ao quadrado mais 2x mais seno quadrado de x igual a 0. Pessoal, essa questão ela é muito parecida com a que eu fiz no exemplo para vocês, tá? Então, o exemplo 17, se eu não me engano, tá? Foi o último exemplo no terceiro vídeo, tá? De explicação. Então, o caminho aqui é o seguinte, é você identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C, porque isso aqui é uma expressão do segundo grau, uma equação do segundo grau, tá? Então, primeiro vamos identificar. O nosso A aqui é 1, o nosso B é 2 e o nosso C é tudo isso, ou seja, C é igual a seno quadrado de alfa. Tranquilo? Agora é só substituir na equação do segundo grau e resolver. Então, vai ficar assim. Encontrando o valor de delta, então, delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a B, que é 2, então 2 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é seno quadrado de alfa. Delta é igual a 4 menos 4 seno quadrado de alfa. Observa que esse 4 já é tendencioso para quê? Para você colocar fator em evidência. Então, vai ficar 4 em evidência, 1 menos seno quadrado de alfa. 4 dividido por 4 deu 1, 4 seno quadrado dividido por 4 deu seno quadrado. Ok? Além disso, eu já reconheço que esse valor aqui, ó, é conhecido de todos nós. 1 menos seno quadrado. Isso é a mesma coisa que cosseno quadrado de alfa. De onde? Relação fundamental. Ok? Agora, eu vou continuar para encontrar o valor de x. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. X é igual a menos b, que é 2, mais ou menos raiz de delta, nosso delta é 4 cosseno quadrado de alfa, tudo isso dividido por 2 vezes a, que é 1. X é igual a menos 2, mais ou menos raiz de 4 é 2, e raiz de cosseno quadrado é só cosseno. Tudo isso dividido por 2. Então, de novo, tendencioso esse tanto de 2 aqui, ó. Então, coloca fator em evidência. X é igual a
2 em evidência, ficou menos 2 dividido por 2 dá menos 1, mais ou menos 2 cosseno dividido por 2, sobrou só o cosseno. Tudo isso dividido por 2. Professora, pode cortar esse 2? Claro que pode, gente. É um produto, então pode, tá? Então, ficou x é igual a menos 1 mais cosseno quadrado de alfa. Para deixar melhor a resposta, eu tenho a parte positiva e negativa. Então, é menos 1 mais cosseno de alfa, x duas linhas, menos 1 menos cosseno de alfa, que são as duas respostas.